Ok, nesse primeiro vídeo sobre leitura do texto bíblico em inglês online, nós vamos começar a ler Gênesis capítulo 3 e o nosso objetivo é realmente pegar um texto que chama muito a atenção, que tem alguns detalhes nele, como vários textos bíblicos, para não dizer todos, e tentar estimular os alunos a olhar para a história que está sendo contada no texto bíblico ao mesmo tempo que estuda inglês, que tenta memorizar algumas palavras, que pega alguns conceitos. Lembrando sempre então que nós temos aqui em vermelho o nosso vocabulário base, todo o texto em vermelho. Então, o aluno que está estudando, que está tentando memorizar, já vai ter boa parte desse vocabulário. Depois nós temos os verbos irregulares mais comuns, que estão aqui em azul, e os pronomes, que é bem menor, que estão aparecendo aqui também. Então nós vamos ler o texto em inglês, buscando explicar a tradução, explicar alguns detalhes em inglês e também, de certa forma, trabalhar com o texto bíblico. Então nós estamos aqui com o texto da queda, em Gênesis 3, e ele começa com esse agora, como se fosse uma sequência daquilo que aconteceu antes. Então, now, agora. The serpent. Então, fica fácil para a gente, né? Muito parecido o termo, a serpente. O verbo to be no passado simples. Então, essa é a terceira pessoa do singular. Então, era. Agora, a serpente era. E aqui, esse agora é mais, de certa forma, uma interjeição, né? Ele tá... vamos ver agora o que aconteceu, né? A serpente era mais crafty, e aqui é a palavra que a gente traduz por sagaz, por astuto, tá? Então, era mais astuta a serpente, than. Então, aqui a gente tem o than do que, né? Sempre lembrando dessas diferenças que nós temos. Than é do que. Nós temos than, que é então, ok? E não confunda com them, com M, que é eles quando é objeto, né? Então, a pronúncia é muito parecida, mas é o contexto que mostra claramente do que se trata, e você memorizando essa diferença, você já vai saber também. Então, agora, a serpente era mais astuta do que qualquer outro wild animal. Então, literalmente o que está aqui em inglês é animal selvagem, ok? Então, mais astuta do que qualquer outro animal selvagem, e aqui a nota está dizendo literalmente animal do campo, animal of the field. Field é campo, então ele está literalmente falando que era a mais sagaz de todos os animais do campo, which Yahweh God had made, do qual o Senhor Deus tinha feito, ou seja, entre os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, ok? Então o texto todo seria: agora a serpente era mais sagaz do que qualquer outro animal do campo ou animal selvagem que o Senhor Deus, que Yahvé Deus tinha feito. Então aqui which é qual ou o qual, que nesse caso, né, a gente poderia só traduzir como que, mas então aqui seria o qual ou a qual o Senhor Deus tinha feito. É importante notar esse ponto aqui, que você vê a descrição como é colocada, é por isso que qualquer interpretação de Gênesis, uma interpretação literalista, não tem como dizer que a serpente era apenas uma figura ou uma forma de, porque a descrição aqui ela é muito clara de que ele está falando que a serpente era a mais sagaz que todos os animais, está falando de uma qualidade da serpente entre os outros animais, então está falando diretamente da serpente em si. E inclusive depois você vai ver que na maldição, Deus vai falar: maldito é você entre todos os animais da terra, entre todos os animais selváticos. Então o que acontece? Não tem como fugir que aqui se trata exatamente de uma serpente.
Então falar que é apenas uma figura fica difícil nesse texto, não tem como, porque o autor aqui ele está sendo muito claro que ele está fazendo referência à serpente, aquele animal dentre os outros animais. Tá? É importante notar esse ponto que é importante para a interpretação desse texto. Vamos adiante. Ele disse para a mulher. E quem disse aqui é a serpente. Então você vê aqui o seguinte, a serpente aqui está sendo colocado no masculino, porque nós temos serpente como feminino no português, mas nós estamos lendo em inglês aqui, e eu nem sei diretamente se em inglês eles trabalham, realmente chama serpente sempre no masculino, mas nesse caso está assim no masculino. Então tá, ele disse, inclusive poderia estar aqui como it, né? O it de isto, disse, poderia ter ser, mas aqui é ele mesmo, então fazendo referência à serpente como masculino. Está aqui como ele disse para a mulher. He said to the woman. Ok? E aí, abre aspas, o que ele disse? Did God indeed say, you shall not eat from any tree in the garden? Então, a serpente aqui fala com a mulher, diz a mulher, e ela faz uma pergunta, e aqui que vem algo bem interessante. Did God indeed say? Né? O que é aqui? Did é o verbo do no passado. E por que ele está aqui no começo do texto? Porque esse é um texto interrogativo. E ele está indicando que esse texto é uma interrogação. Vai terminar com a interrogação aqui. Então, o que acontece? Nesse caso, e aí depende de cada caso do texto, o verbo auxiliar, o did, ele está sendo apenas um auxiliar, porque o verbo em si é dizer, ele está perguntando, Deus verdadeiramente disse? Aqui é o indeed, é verdadeiramente, ou de verdade, né? É de fato, tá? Então, indeed é isso. E ele está perguntando, Deus de fato disse? E aí ele cita o que Deus disse. Só que você está vendo aqui o seguinte, que o say, ele está no presente e não no passado. Não está said, como está aqui, ó. Ele disse para a mulher. Então, por que eu estou usando o say aqui como disse, como passado? Porque o que está acontecendo aqui é o did está no passado. Deixa eu colocar isso daqui no Word para deixar mais fácil para você ver. Preste atenção então aqui. Se fosse uma afirmação, God indeed say, ou God indeed said. O primeiro está no presente. Deus verdadeiramente diz. E aqui seria Deus verdadeiramente disse, porque ele está no passado, ok? Mas então, como aqui está no passado? Aqui, o passado já está indicado no verbo auxiliar do, tá? O que está acontecendo aqui? Essa frase é a frase afirmativa, Deus verdadeiramente disse. Para transformar esse texto numa interrogação, a regra no inglês é que eu indique desde o começo, no começo do texto, que uma interrogação está começando. Então eu tenho, dependendo das construções, por exemplo, você é um bom estudante, ok? Vamos ver essa frase afirmativa, você é um bom estudante. Se eu quiser transformar ela em interrogativa, eu tenho que inverter o you are para are you, ok? Essa é a regra, não adianta eu colocar só a interrogação, eu tenho que inverter aqui, colocando o verbo antes do sujeito, ok? Essa é a regra, muito bem. Então, aí você pensa, bom, então aqui nesse caso eu poderia colocar aqui said God indeed. A lógica está certa, tá? Seria mais ou menos isso.
Só que nesse caso eu não faço isso. Isso aqui é com o verbo to be e eu tenho outras palavras, por exemplo, where are you going? Aí o where, que é onde, vem antes de tudo isso, tá? Mas aqui nesse caso, o que eu devo fazer, tá? O que acontece no inglês? Eu não tenho o verbo to be, eu não tenho where ou qualquer coisa nesse sentido e outros casos. Eu coloco o do, que é um verbo auxiliar, tá? Então eu coloco o do na frente e ele vai conjugar. Então aqui ele não tem nenhuma tradução, tá? Ele simplesmente serve para indicar que isso daqui vai ser uma interrogação. Só que aqui nesse caso também, o que se acrescenta? Eu não coloco do God indeed said. Eu pego o passado desse verbo, eu já coloco ele aqui no auxiliar, então ele vira did. E aqui eu mantenho ele no presente. Então é um pouco complicado para a gente não está acostumado com isso e só muita prática vai fazer você pegar isso automaticamente. A primeira coisa que você tem que ter, que você tem que saber é o verbo do, que nós já mostramos, que ele é irregular, do, does, did, né? Done, que é o particípio dele e tudo mais. Então o que acontece? Você precisa conhecer muito bem o verbo do, você precisa ver ele sendo usado aqui como auxiliar em outros pontos, mas sempre quando um texto começa com do, did, does, eu posso usar no presente, tá? Do God indeed say, tá? Deus verdadeiramente diz, tá? Pode ser presente ou passado aqui, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece? Você precisa entender muito bem o do e, via de regra, se um texto começou com do ou did, tá? É uma interrogação. Se começou com do ou did, ele é uma interrogação, entendeu? É isso que você tem que ter em mente. Ok, vamos voltar para o texto. Então, o que está acontecendo aqui? Deus disse verdadeiramente, né? Deus verdadeiramente disse. E agora o que Deus disse? Que é a pergunta da serpente. You shall not eat. Então, você deve não comer, tá? Então, o shall é o deve, tá? Você deve não comer from, tá? Ou seja, de algum lugar, from any tree in the garden. Então, qual é a pergunta da serpente? Deus verdadeiramente disse, você deve não comer de qualquer árvore no jardim? Aí, versículo 2. The woman said, a mulher disse, to the serpent, para a serpente, from the fruit of the trees, tá? Do fruto e aí que no caso é das árvores. Então o trees aqui, eu sei que tree é árvore, se tá com S na frente é plural, trees. Então, do fruto das árvores of the garden, do jardim, we may eat, nós podemos comer. E aqui o may, ele é de permissão. Deixa eu voltar para o Word. Eu tenho a palavra can, de poder, e may, que também é poder. Can é poder de ter capacidade. May é poder no sentido de ter permissão, tá? Então é essa a diferença, mas ambos têm a questão de poder, de capacidade, tem algumas variantes aí, mas essa é uma regra básica, a grosso modo, e nesse caso se aplica muito bem. Então aqui ela está falando das árvores do jardim, nós podemos comer, nós temos autorização para comer. Verso 3, mas do fruto da árvore que está in the midst, no meio, o meio, ou seja, no meio do jardim, vírgula, God said, Deus disse. E aí o que a Eva, a mulher, vai dizer o que Deus disse para eles. You shall not, e esse shall e may são sinônimos, tá?
mas esse aqui é o pode, né? Vira o deve, que é tipo assim, vocês devem, é como um aviso, é como um conselho, tá? Vocês devem não comer disto, from it. Vocês devem não comer de isto, nem devem vocês tocar isto. Lest, do contrário, o lest é a menos que, ele é até o a menos que, mas é do contrário nesse caso aqui, you die, tá? Do contrário, vocês morrem. Então ela, dessa resposta, a mulher disse para a serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer disto, nem deve você tocar isso, do contrário vocês morrem. Eu falei, vocês são vocês, né? Ok, versículo 4 então. Mas a serpente disse para a mulher, então, mas, tá? Então, mas a serpente disse to the woman, veja que disse para, em direção à mulher. You shall not surely die. Então, você vê que é, na verdade, uma palavra parecida. Esse surely é certamente, tá? É como se fosse um sinônimo aqui de indeed, mas, na verdade, cada termo depende do seu contexto. Você deve não certamente morrer. Você certamente não irá morrer, tá? Você certamente não deverá morrer, é isso que ela está dizendo, mas literalmente você deve não certamente morrer, é como está aqui em inglês. You shall not surely die. E a serpente continua falando, for God knows, pois, esse for é por, mas aqui nesse caso, nesse começo aqui é pois, Deus sabe, e de novo, porque está com um S aqui no final, porque o verbo no presente, quando é terceira pessoa do singular, a regra é você coloca um S na frente, tá? Então, pois Deus sabe que on the day, vocês lembram a aula que nós tivemos sobre alguns termos in, on, at, você está vendo on, sempre que você está falando de um dia, tá? Segunda, terça, quarta, Monday, Tuesday, Wednesday e tudo mais, você tem on the day, no dia, porque Deus sabe que no dia que vocês ambos, tá? E aqui está interessante que ele está falando, ele está tentando mostrar o plural pelo seguinte, por que está both aqui? Não necessariamente porque tem esse ambos aqui no texto em inglês, até por isso que eu acho que está em itálico. É porque em inglês o you você não tem como diferir se ele está falando no singular ou no plural. E talvez aqui os tradutores estão querendo deixar explícito que não está falando que no dia que você, Eva, comer, mas sim que no dia que vocês, humanidade, vocês dois comerem, tá? Então, talvez seja esse o objetivo, porque em hebraico está aqui no plural, tá? Esse termo é plural e você tem diferença entre plural e singular, mas no inglês não tem, tá? Então, pois Deus sabe que no dia que vocês comerem disto, então, tá? Então eu tenho aqui o então, e veja aqui o que eu tinha mostrado antes. Você tem o then, do que, versículo 1, e o então, no versículo 5. Então, your eyes will be opened. E aqui é seus olhos, will é o que? É o auxiliar do futuro. Transforma o verbo seguinte em futuro. Seus olhos, verbo to be, ser, será, serão, no caso, porque é plural. Então seus olhos serão abertos. Open é abrir, opened é passado, né? Serão abertos. And you both, e vocês
devem ser como deuses, tá? E vocês devem ser como deuses. Olha a nota aqui. O plural está no contexto do verso 22, um de nós. E o plural, sufixo pronominal, vocês todos, por todo o texto. O que o caso é o seguinte, aqui eu tenho a palavra em hebraico é Elohim, que é a palavra para Deus no singular e também para Deus no plural. Tá? Então a gente não tem como distinguir diretamente somente pela palavra, porque é exatamente a mesma. Tá? É Elohim, esse final im no hebraico é sempre o plural. E só que você tem alguns textos que você tem claramente sabendo que está se tratando de Deus no singular e de deuses no plural, porque às vezes está sendo conjugado um verbo no singular ou no plural. Então nós temos isso no hebraico, dá para perceber isso em inglês, em muitas circunstâncias, se eles não colocarem algum dispositivo, não é possível perceber. Mas aqui eles estão colocando, serão como deuses, porque o contexto está falando do versículo 22, que Deus está dizendo, agora a humanidade ou agora o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, é por isso que eles estão entendendo nesse contexto que é o correto, na minha opinião. Né? Então, seus olhos serão abertos e vocês serão como deuses. Como nesse sentido? Serão como deuses simplesmente? Não. Conhecendo, knowing, então o mesmo verbo conhecer, agora é conhecendo o bem e o mal. Ou aqui ele está traduzido como conhecendo, tá? Mas o termo aqui é mais conhecedores, né? Do bem e do mal. Mas conhecendo o bem e o mal, é essa ideia que está sendo colocada aqui. E aqui é bom e mal, literalmente dizendo, tá? Conhecendo o bom e o mal, mas a gente entende como o bem e o mal, é dessa forma mesmo, é essa diferença, ok? Vamos finalizar com o versículo 6. When the women, quando a mulher, tá? Então, when, de novo, você vai ter que memorizar isso, é importantíssimo. É o quando, tá? O temporal aqui. Quando a mulher viu, tá? Então, esse daqui é o passado do verbo ver. É de see, saw, tá? Esse é o passado. Então, quando a mulher viu que a árvore era boa, e você vê que interessante, realmente falar a árvore aqui não está falando do fruto em si, mas da árvore. Ela viu que a árvore era, tá? Então o verbo ser no passado, boa para alimento, boa por alimento, tá? Boa na qualidade de alimento, good for food, tá? Ela era boa para ser um alimento. And that, e que, então viu que tal coisa, e que it, o que é esse it? Se referindo à árvore, tá? Então, quando a mulher viu que a árvore era boa para a comida e que isto, a árvore, era a delight to the eye, então era um deleite, era um prazer, tá? Para os olhos, então viu que isto, que a árvore era prazerosa aos olhos, né? Literalmente está dizendo um prazer aos olhos. And the tree, e a árvore, was desirable, tá? E aqui você tem desire, que é desejo, tá? Então eu tenho a palavra desire, que é desejo. Então, desirable é desejável, ok? Então, desire, desejo, desirable, desejável, ok? E a árvore era desejável para make one wise, era desejável para fazer um sábio, então literalmente está dizendo isso, para fazer, ou fazer, desejável fazer um sábio, para fazer um sábio. O que está dizendo aqui? Para tornar alguém sábio, para fazer alguém ficar sábio, tá? Esse one está falando uma pessoa, um alguém. Então, a árvore era desejável para fazer alguém sábio, um sábio. Então, tá? Então eu tenho o then aqui
De novo, então, vamos ver aqui, ou and, porque é normal, praticamente todas essas interligações aqui é com o and. Então, ela tomou from its fruit, tomou dos frutos disto, tá? Its fruits, frutos disto, disto que? Da árvore. Então, ela tomou do fruto da árvore, fruto disto, do fruto disto e o isto é a árvore, and she ate, e ela comeu. Nós temos o verbo comer, que é eat, tá? Comer. Só que o passado é ate e eaten, tá? Comer é comer, comeu, comido. É por isso que lá em São Paulo tem uma filial de uma rede de restaurantes, de supermercado, uma série italiana que se chama Italy, que é um jogo de palavras, um conjunto, um jogo de texto que ele quer colocar o verbo eat, de comer, né, com Itália, e a pronúncia vira a mesma coisa, Italy, né, que em inglês é Itália, é isso daqui, Italy. Então a pronúncia fica praticamente a mesma e ele está ligando comer com Itália. Então é esse jogo de palavras. Então, eat, e aqui nós estamos com ate, comeu. Então vamos finalizar o nosso texto. And she gave it also, e ela deu, é o verbo give, de dar, que está no passado, deu isto o quê? O fruto, tá? Ela deu o fruto, and she gave it also, também, to her husband, para o marido, husband é marido, her, dela, tá? Então ela deu isso também para o marido dela, ok? With her, com ela. Então, e ela deu isto também para o marido dela com ela. E aqui é essa tentativa de mostrar que aqui nós temos o homem estava com a mulher no jardim, estava nesse momento, então eles tentam deixar isso claro que ele estava ali, tá? Porque o texto está indicando isso. Então o marido com ela, tem outras traduções que falam assim, que estava com ela, tá? Então, and she gave it also to her husband with her. Então ela deu também para o seu marido com ela. And he ate. E ele comeu. Então nós vimos aqui esses 6 primeiros versículos do capítulo 3 de Gênesis, tendo uma visão geral, tendo uma noção aí de alguns termos que aparecem nesse texto, ok?